semana mesmo, né, eu atendi aqui uma família, né, um pai, uma mãe e com seu filho, 22 anos, alcoólatra, né? E essa semana essa internação aconteceu. As dificuldades dessa procrastinação, a gente acreditava que era por causa de valores, a negociação de que para que coubesse dentro do bolso da família e que ficasse alguma coisa ecológica junto à clínica, né? E a gente achava que era por isso que não acontecia. Tá, aí chegou esse garoto, foi encaminhado para a clínica, um garoto de 22 anos, com histórico de depressão e alcoólatra. Um garoto super inteligente, inteligente além da margem, além do limite, né? Mas alcoólatra, né? Entregando a sua vida por álcool. Começou muito cedo, começou dentro de casa, ingerindo álcool de limpeza até, às vezes, quando a família ia perceber, ele já tinha tomado até 1 litro de álcool de limpeza. E essa compulsão, essa obsessão também continuava. E um garoto que trabalha com farmácia, então todos os lugares onde ele passou para trabalhar, todo mundo gostava muito dele, porque ele tinha muita facilidade de atender os seus clientes, de atender o público, e com uma memória muito boa e com um entendimento muito bom das medicações. Então era um excelente vendedor, onde o patrão, né, gosta muito dele e não queria perdê-lo, mas só que a coisa foi se tornando grave, onde ele chegava para trabalhar já alcoolizado. Um garoto de 22 anos. Né? E aí, com toda essa demora, eu vim conhecer a mãe e o pai. Rapaz, aí eu comecei a perceber que o problema desse garoto não é o álcool, nem é a depressão. É o pai, um cara frustrado com a vida, muitas decepções com a vida, tentou várias coisas e quase que nada deu certo na vida do cara. Ele querendo viver a vida do filho, ele conduzindo a vida do filho. O filho não tinha nenhuma liberdade. O filho só encontrava liberdade quando estava alcoolizado, e alcoolizado ele tinha coragem de encarar esse pai, de falar as coisas que ele tinha vontade de falar com esse pai. Mas assim que passava o efeito do álcool, ele se tornava aquela criança medrosa, insegura, buscando um apoio total e absoluto em cima desse pai. Esse pai veio internar o filho aqui na minha clínica e chegou aqui dizendo para mim o que eu podia fazer com o filho dele e o que eu não podia fazer com o filho dele, a forma que eu devia tratar do filho dele e a forma que ele não queria que o filho dele fosse tratado, o local aonde ele queria que o filho dele ficasse e não misturado com outras pessoas que têm às vezes até problema com droga, cheio de determinações, cheio de vontade, cheio de ilusões, sabe? Querendo conduzir as coisas aqui dentro da minha clínica de acordo com aquilo que ele acreditava. E em alguns momentos dessa conversa, eu precisei falar para o pai, eu preciso, não sei nem se é de internar seu filho. Eu acho que o senhor está precisando muito mais do que seu filho. Ele está muito doente. Quando eu chamei ele de doente, ele achou que eu estava insultando ele. E aí, com muito custo, com diálogo, eu falei para ele que não era insultando ele, né, a codependência, que ele estava querendo viver a vida do filho e o filho tinha perdido o controle da vida já com álcool e com droga, e ele como pai tinha perdido o controle da vida, querendo conduzir a vida do filho.
uma situação bem complexa, sabe? Até muito doentia, que a gente vê essas coisas aqui, mas aquilo dali estava além do normal. Onde eu falei que não ia tratar do filho dele, pedi para que buscasse o filho dele na clínica para que ele pudesse levar embora. Mas a mãe, no seu total desespero e concordando com tudo aquilo que eu falava, me chamou de canto e pediu, pelo amor de Deus, não faça isso, Alexandre. Vamos tratar do meu filho, não abre mão dele. Eu escolhi você, eu pesquisei muito junto com o pai dele e a gente acredita no seu trabalho e deixa que eu vou conduzir, eu dou jeito lá com meu marido, eu vou controlar toda uma situação. Mas não manda meu filho embora, dá essa oportunidade para ele. E numa das falas do pai, o pai disse para mim que o filho dele só estava aqui porque ele tinha mandado o filho dele vir. E como o filho dele é obediente, ele veio, mas que ele não queria vir, que ele não queria se tratar longe do pai, que ele queria que o pai estivesse acompanhando ele no tratamento. E se ele não tivesse os afazeres dele, ele iria internar junto com o filho. Aí fui conhecer o filho dele. Aí a primeira fala do filho, ele falou, olha, qualquer lugar para mim servia, desde que fosse longe do meu pai. Eu não aguento mais meu pai ditando regra, colocando para mim o que eu posso, o que eu não posso, sabe? O álcool, eu sou alcoólatra, eu estou bebendo muito mesmo, eu quero parar com isso, eu não sei por que eu perdi o controle da minha vida com álcool, mas é a única forma de extrapolar, é a única forma de eu colocar os meus sentimentos para fora, é quando eu estou alcoolizado. E eu sei que tem pessoas que conseguem viver e viver muito bem sem fazer as coisas que eu estou fazendo. E eu quero uma oportunidade para poder viver. Eu não ia dar conta de mandar esse filho embora, porque eu ia conversar com esse filho antes e ele, com esse discurso, eu ia me unir a ele e ajudá-lo a viver sóbrio, porque eu sei do que ele está falando, eu já tive nessa situação, e ajudar também esse pai a se tratar. Eu vejo nessa condição muitas mães fazendo isso, tentando viver a vida dos filhos, mas os pais controlando, sabe, e dando as suas opiniões, a coisa se torna um pouco mais harmoniosa, né? E nesse caso, eu vi ao contrário, me surpreendeu muito. Eu, em pouco tempo de conversa com esse pai, eu vi o quanto ele é frustrado, o quanto ele é equivocado com a vida, o quanto ele é equivocado com as coisas de Deus e o quanto ele sofre também. Então ele não diz quem ele é porque ele quer viver a vida do filho. O filho não diz quem é porque ele é um alcoólatra. Então ele representa papéis. Ele só consegue ser um pouco melhor quando está alcoolizado. Viver e viver com abundância. Sem medo de dizer quem eu sou. Valeu, obrigado.